Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal. Cada inscrição é importante para que o nosso canal fique cada vez mais relevante. Inclusive, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E convide uma amiga, um familiar para também se inscrever no nosso canal. Você faz isso? Então estou contando com você. E também toda segunda-feira, às 19h, o nosso podcast, o podcast Eli Correia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o que as más companhias são capazes de fazer. Sabe aquela influência maléfica? Acompanhe nessa história. O que as más companhias são capazes de fazer. Me chamo Mariana. Ouvi narrada por você, Eli Correia, uma história parecida com a minha. E foi aí que eu decidi mandar também a minha história. Aproveito para dizer que acompanho você desde os meus 10 anos de idade. A minha infância foi maravilhosa. Tudo o que eu precisei eu tive. Porém, não era tudo na hora que eu queria, pois os meus pais souberam me educar para eu não ser aquela criança mimada. Fui crescendo até que eu lutei para ser médica. Lutei tanto, mas infelizmente não deu certo. Mas consegui arrumar um emprego maravilhoso, que era bem legal, e fiz muitas amizades nesse emprego. Meus pais ficaram orgulhosos demais comigo, e eu trabalhava muito e ganhava o meu dinheiro. Nesse emprego, eu conheci um homem chamado Leandro. Ele era um homem bonito, educado, e não demorou muito para a gente começar a namorar. Eu o apresentei aos meus pais e os meus pais amaram Leandro. Namoramos. Depois de um tempo, noivamos. E finalmente nos casamos e morávamos com os meus pais. Até aí, tudo lindo, maravilhoso. Trabalhamos muito juntos para conseguirmos comprar uma casa. Tivemos nossos filhos e mudamos para São Paulo. Foi bem triste ter que me despedir dos meus pais. Mas teve um lado bom, pois íamos para nossa casa, a tão sonhada casa própria. Compramos uma boa casa que precisava de algumas reformas. Contratamos homens para fazer as reformas e depois de tudo pronto, a casa ficou muito bonita. E os meus filhos Pietro e Paulo se adaptaram fácil nessa casa. Os anos se passaram. Meus filhos foram crescendo, indo para a escola, fazendo amigos, até que chegaram na fase pré-adulta, na fase adolescência, adolescentes, mas ainda estavam estudando. Nossa vida, posso dizer assim, era ótima. Até uma família se mudar para ali. Eles tinham 3 filhos, 2 homens e uma menina. Menina bem educada, mas bem educada, diferente dos filhos homens da família. O nome deles eram Gustavo, Kaique e Isabela. Isabela era um doce. Sim, era um doce, bem educada comigo. Mas depois que os meus filhos fizeram amizade com Gustavo e Kaique, eu percebi que eles tinham um jeito meio de maloqueiros. Eu não gostei deles desde o início. A menina não, a menina maravilhosa, mas os dois. Eu vivia pedindo para os meus filhos não andarem com eles. E eles diziam que era coisa da minha cabeça, que eles eram bons meninos, bons garotos, bons amigos. Mas eu dizia, vigia esses meninos, vigia esses meninos. Eles não mexeram coisa boa. O tempo foi passando e eu percebi um comportamento estranho dos meus filhos. Percebi que eles estavam falando na gíria, coisas do tipo, qual é, mano? Já é, mano. É, maior caô, é isso aí. Eu estranhei, achei esquisito os meus filhos falando dessa maneira, porém fiquei calada, tipo assim, vou observar.
Tempos depois, eu recebi um chamado da escola, falando que os meus filhos não estavam marcando presença direito, ou seja, eles estavam faltando. Mas como? Se eles saíam de casa para ir à escola? Como faltando? Como ter faltas? Eu só sei que eu fui sozinho até a escola, pois meu marido estava trabalhando, e lá eu fui informada de que eles tinham muitas faltas. Inclusive, nesse dia que eu fui até lá, eles não tinham comparecido às aulas. Eles não tinham ido na escola. Eu voltei para casa arrasada. Esperei eles chegarem. Eles chegaram como se tivessem voltado da escola. Nem imaginavam que eu tinha sido chamada pela diretoria, tinha ido na escola e eles não estavam. Assim que eles pisaram em casa, eu já fui falando. Com quem vocês estão aprendendo a falar essas gírias? Com quem vocês estão aprendendo a faltar à escola, às aulas? Só pode ser essas más companhias, esses meninos, não é mesmo? Eu estava fora de si. Eu estava fora de si. Bati muito neles e os deixei trancados no quarto. Depois chegaram os meninos no meu portão, chamando, dizendo: qual é, tia? Atende aí, mano. Libera os moleques pra tropa. O quê? Qual é, tia? Atende aí, mano. Libera os moleques pra tropa. Eu abri o portão e falei: eles estão de castigo, tá? E não vão sair, e por causa de vocês. Eles perguntaram então quais os motivos. Eu não disse, só fechei o portão, aliás, bati o portão. No dia seguinte, meus filhos aparentemente se afastaram dos meninos. Porém, um mês depois, fui chamada com meu marido novamente na escola. A diretora pediu para ir lá urgentemente. Eu cheguei e já avistei Pietro no chão da escola e umas pessoas em volta. E ele estava com o olho vermelho e piscando muito e mordendo os lábios. E do lado, o outro meu filho, Paulo, desmaiado. E Kaique, um daqueles meninos, fazendo um escarcéu. Olha, mas um escarcéu, um escândalo. Meu filho Pietro aparentemente estava drogado. Abriram a mochila deles e viram que tinha maconha. Que desespero, ver meus dois filhos drogados ali na escola. Então eu gritei: vocês estão malucos? Onde vocês conseguiram essas drogas, seus cretinos? Seus idiotas! Eu não ensinei vocês a serem assim. Não foi assim que eu eduquei vocês. Meu marido já partiu para cima deles, dos nossos dois filhos, e batendo neles. Aí ficou um tal de separa daqui, separa dali, até que os amigos Gustavo e Kaique avançaram para cima do meu marido. E a coisa pegou fogo. Meu marido saiu batendo em todos ali e não tinha quem conseguisse segurar meu marido. Aquela briga generalizada. Ele batia e gritava: eu estou educando meus filhos, ninguém se mete. Vocês são meros amigos, e falou lá um palavrão, amigos e, sabe, estão levando os meus filhos para o mau caminho, seus safados, seus ordinários. Por fim, ele soltou os meninos. E os meninos, saíram correndo, jurando inclusive meu marido de morte. Vamos te matar, viu, seu velho? Vamos te matar, viu, seu desgraçado? Nós vamos te matar. Quando chegamos em casa, eu dei aí sim uma bela surra nos meus filhos, a ponto de deixá-los roxos, e tranquei eles no quarto. Quando chegou a noite, eu escutei uma batida extremamente forte no portão e uma voz de mulher gritando: sai pra fora, sua piranha vagabunda, sua cretina! Sai! Vem pra fora, sua piranha vagabunda, cretina! Ela estava batendo muito no portão, pá, que até parecia que ia quebrar o portão. Sai! Sai, vagabunda! Sai, sua cretina! Meu marido, então, foi meu marido que saiu. E eram os pais dos meninos que inclusive estavam armados com faca. Meu marido catou uma barra de ferro e foi para cima deles. A rua toda veio separar. As pessoas passando e vendo aquilo, até as crianças que passavam ficavam assustadas.
com aquela barra de ferro, meu marido acabou machucando a cabeça do pai dos meninos. E eu puxava os cabelos da mãe dos meninos, que até saíram tufos de cabelos em minhas mãos. Com muito custo, os vizinhos conseguiram separar aquela briga ali. Nós entramos para casa e eles, os vizinhos, foram para casa deles. Nesse dia, não conseguimos nem dormir e nem almoçar direito. No outro dia, eu levantei cedo para ir jogar o lixo fora. Foi quando vi o carro do meu esposo todo cheio de fezes. Todo cheio de fezes. Eu entrei, chamei meu marido para ver aquilo. E quando ele viu, olha, o carro cheio de fezes, ele surtou. Quem foi o filho que fez isso? Quem foi o filho que fez isso? Ele estava querendo ir na casa dos pais, inclusive. Ele, meu marido, estava querendo ir na casa dos pais dos meninos. Eu não deixei. Não vai não, pelo amor de Deus, não vai lá, não vai lá. Quando entramos em casa, eu lembrei de ir no quarto chamar meus filhos. Mas eles não estavam no quarto. Eles não estavam em canto nenhum da casa. Tinham pulado a janela e desaparecido enquanto nós estávamos brigando lá, sabe? Então eles desapareceram, pulando pela janela. Eu comecei a passar mal e a chamar por eles. Por fim, meus filhos ficaram desaparecidos por 4 dias. E nós, 4 dias sem descansar à procura deles. Chegamos até a colocar cartazes em postes com fotos deles, com aviso de procura-se. Foram noites e dias de sofrimento sem fim. Quando foi, então, em uma certa noite, eu adormeci no sofá e tive a visão de um lugar cheio de gente. Era uma multidão. Então eu ouvi uma mulher gritando, isso no meu sonho. Ouvi uma mulher gritando, ele está morto, ele está morto, ele está morto. Quando eu ia chegar perto para ver quem estava morto, que a mulher estava gritando, eu acordei e dei de cara com os meus filhos dentro de casa. Então eu gritei, onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Eu e o pai de vocês procuramos por tudo quanto foi lugar, por tudo quanto foi canto, onde vocês estavam? Eles me olharam com um olhar de ira, com os olhos bem vermelhos. Agora eles que foram gritando, cala a boca, cala a boca. Assim, desse jeito, os dois, cala a boca. Inclusive falaram vadia. Cala a boca, sua vadia. Eu logo peguei um pedaço de pau e fui para cima deles. E eles revidaram, me juntaram na sala, mas eu bati mesmo assim neles e ficou uma guerra ali dentro de casa. Eles me jogaram na cristaleira, quebraram várias coisas da cristaleira, tipo copos de vidro, o espelho que tinha na cristaleira. Eu tive um monte de corte, mas mesmo assim eu levantei e acertei um soco na cara de um dos meus filhos. E eles ficaram irritados, me bateram. Eles eram altos e fortes e eu não tinha força para eles. Então, por fim, eles me jogaram em cima da mesa de vidro e voou o vidro para todos os lados. Foi onde eu bati a cabeça com tudo e desmaiei. Sei que acordei com o meu esposo ao meu lado falando, você está bem? Você está bem? O que aconteceu? O que houve? Quando eu contei o que tinha acontecido, meu marido se enfureceu e disse que ia me levar para o hospital e depois ir atrás dos nossos filhos. No hospital, após vários exames, descobriram que eu tinha fraturado o braço e ainda uma das vértebras, uma leve fratura de uma das vértebras, fora hematomas e ferimentos pelo corpo. A maior preocupação era a coluna, mas felizmente tudo deu certo. Imagina o quanto eu sofri, quanto sofrimento eu passei a apanhar dos meus próprios filhos, a ponto de ter que ir parar no hospital. Na hora em que fui dormir, escutei coisas na janela, como pedras sendo jogadas. Ainda muito abatida e machucada, levantei para ver o que era. Eram os meus filhos com aqueles marginais, posso dizer, e junto com eles tinham outros vários marginais.
Eles me xingaram de tudo quanto é nome que se pode imaginar. Me mostraram inclusive o dedo do meio, me ameaçaram, subiram nas motos e foram embora acelerando, fazendo barulho. No mesmo dia, uma mulher me ligou falando que tinha acontecido um acidente onde 4 dos meninos envolvidos estavam em estado grave. Eu e meu marido saímos desesperados. E quando meu esposo foi pegar o carro, ele estava com os vidros quebrados e os pneus furados. Aqueles vândalos destruíram o nosso carro. Pegamos o Uber e fomos até o local. Demoramos uns 10 minutos para chegar. E chegando lá, eu vi tudo igualzinho, a mesma visão que eu tinha tido no meu sonho. Aquela multidão. E lá estava Pietro, Paulo e aqueles 2, Gustavo e Kaique, e mais 3 caídos no chão. E eu já comecei a gritar: meus filhos não, pelo amor de Deus, meus filhos não. Não nos deixaram aproximar. E logo a ambulância chegou e levaram eles para o hospital. Corremos para lá. E não demorou para chegar a notícia. Todos haviam morrido. Os 4. No acidente, eles estavam em alta velocidade, bateram em um ônibus e foi um massacre. Todos os 7 envolvidos, 7, estavam mortos. No dia do enterro de meus filhos, foi uma tristeza só. Eu jamais imaginei ter que passar por isso na minha vida. Fiquei sabendo que os pais dos meninos fugiram de lá, largaram tudo para trás. Foram embora, desapareceram, sumiram. Mas descobrimos depois que não foi por causa desta tragédia que isso aconteceu. Passaram-se uns dias e eu ouvi uma mulher gritando na rua: pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus! Pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus! Cruz, credo, que horror! Cruz, credo, que horror! Essa mulher gritava e ao mesmo tempo: socorro, socorro! Pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus! Cruz, credo, que horror! Era uma mulher que morava próxima à casa dos meninos e ela pedia pra gente entrar na casa deles. Quando entramos, um clima pesado ali dentro e um silêncio ensurdecedor. Só dava para escutar os nossos passos e os passos dos vizinhos andando pela casa, e tudo escuro, até que quando abrimos a porta do quarto, vimos uma cena horrível. Os pais dos meninos e Isabela pendurados e com um ferimento grave em suas mãos. Até hoje não sabemos o que de fato aconteceu ali naquela casa. A ambulância veio e tirou eles dali. A casa era só sangue para tudo quanto é lado. Não demorou muito para eu e meu marido nós mudarmos para a casa dos meus pais. Voltamos para lá e a vida começou a melhorar um pouco. Eu tinha sonhos com os meus filhos, eles num lugar escuro, pedindo socorro, que não estavam mais aguentando. E no sonho eu via meus filhos desfigurados. E esse pesadelo eu tinha com frequência e eram sempre no mesmo horário, às 3h30 da madrugada. Um tempo depois, esses pesadelos passaram e hoje eu penso e falo: se nunca tivéssemos ido morar ali, isso nunca teria acontecido. Eu digo, mães e pais, cuidado com as companhias de seus filhos. Cuidado com seus filhos, olhem as amizades. Paulo e Pietro, eu sou a mãe de vocês, Mariana. O tanto que eu avisei para parar com as más companhias e vocês não me escutaram. Tadinha da Isabela, um doce, uma fofura, tão boa, educada. Estou mandando essa história, escrevendo essa carta, chorando muito, chorando demais. Hoje, faz 10 meses que isso aconteceu. Essa é a minha história.
minha triste história. Que saudade de você! O que as más companhias são capazes de fazer. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.